Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para receber mais conteúdo. Relato de hoje: o monstro do pântano de Culloden. A fama é grande, desde castelos mal assombrados, florestas encantadas, histórias assustadoras de aparições e estranhas criaturas entram em cena quando se falam sobre a Escócia. As lendas se espalham pelo país de norte a sul e dão asas à imaginação. Desde a suposta existência do monstro do Lago Ness nas Highlands, até os fantasmas que habitam os recônditos secretos dos incontáveis casarões e sinistros lugares desse belo país do Reino Unido. Alguns anos depois de uma sangrenta batalha onde ingleses e escoceses travaram uma intensa guerra no pântano de Culloden, muitos tiveram suas vidas ceifadas da maneira mais cruel. Os escoceses foram os perdedores, mas mesmo assim se sentiram honrados com as mortes, deixando bem claro as suas intenções junto ao temido Império Britânico. O imenso pântano, depois da lendária batalha, ficou com um ar sombrio e muito macabro. Tanto é que muitos aldeões temiam o local, por acreditar que, nas noites mais frias, o intenso nevoeiro trazia um monstro com sede de sangue, pois sempre que tal fenômeno ocorria, pessoas desapareciam estranhamente sem deixar nenhum vestígio. E isso já fazia do pequeno lugarejo um lugar mal assombrado. Um dos aldeões mais ilustres do local, o Sr. Wallace, parecia não se importar muito com tais acontecimentos. Talvez porque nas noites mais frias ele procurava se aquecer da maneira mais refinada, com bons tragos de um velho Scotch, uma especialidade bem escocesa. Então, as noites para ele eram curtas e entediantes, já que depois de 2 ou 3 doses ele apagava e só acordava no dia seguinte com uma dor de cabeça lacinante. O Sr. Wallace morava em sua pequena cabana com alguns cachorros e com suas cabras. Como um dos poucos escoceses que conseguiram sobreviver à sangrenta batalha de Culloden, os seus vizinhos, os mais próximos, se orgulhavam de tê-lo por ali. Mesmo com sua perna manca, fruto de um tiro que levou na danosa batalha, ainda assim conseguia dar pequenos passos, escorados com sua velha bengala, com um adorno prateado bem interessante em sua extremidade. Numa noite ali, nos arredores do pântano de Culloden, em sua cabana, o Sr. Wallace então resolveu esperar a chegada do intenso nevoeiro para observar se de fato o que os aldeões diziam era verdadeiro. Em sua cabana, em uma das gastas paredes, estava o seu velho mosquetão, usado na famosa Batalha de Culloden, mas que ele sempre cuidou com muito apreço, pois, graças ao mesmo, ele ainda estava vivo. Naquela noite, ele tomou apenas um trago de uísque, pois o frio era tão intenso e seu queixo não parava de bater. O nevoeiro veio intenso e perturbador, e de repente ele ouviu um grito pavoroso que parecia ser o de uma mulher. Então ele abriu sua velha janela
E mesmo não vendo um palmo sequer, ele carregou o velho mosquetão com chumbo e um pouco de pólvora para apontá-lo num ponto qualquer daquela macabra neblina. Uma matilha de cães então começou a latir e até mesmo os vira-latas do velho Wallace entraram no sinistro nevoeiro. Eis que alguns aldeões chegaram em sua cabana pedindo socorro, pois, segundo eles, uma jovem havia desaparecido há alguns minutos. Wallace então teve certeza de que o grito que ouviu há poucos minutos só poderia ser da tal jovem. Os 4 aldeões então convidaram o Sr. Wallace a se aventurar na macabra neblina. Ele então pensou por alguns momentos e rateou o fato de ser manco, mas enfim aceitou ajudar os seus visitantes inesperados. Aos poucos, eles foram seguindo os latidos dos cachorros naquela escuridão, com um frio terrível e uma névoa que parecia pior a cada metro que andavam. Os momentos de tensão aumentavam a cada passo dado. Por eles, o frio era cortante e a neblina era tão fechada que às vezes eles pareciam caminhar nas nuvens. A escuridão era total e o silêncio não ajudava em nada, a não ser deixá-los ainda mais aterrorizados. O Sr. Wallace, por mancar em virtude de sua perna, sempre ficava para trás, com seu mosquetão em riste, para talvez tentar matar algo desconhecido dentro do sinistro pântano. Tudo que ele conseguia enxergar naquela escuridão eram os pavios acesos das velhas lanternas, bem ao longe, que os aldeões trouxeram. Mesmo assim, quando ele percebeu que naquele momento estava bem próximo do pântano, já que ele começou a pisar uma lama negra e seus pés começaram a ficar úmidos e gelados com aquela lama gelatinosa. De repente, os latidos de cachorros foram cessando. Então, ele, Wallace, ficou mais tenso, porque os aldeões foram desaparecendo ao longe da imensa névoa. Então, ele cessou sua caminhada. Nem mesmo o Sr. Wallace percebeu que ele estava bem no meio do sinistro pântano. O medo era tanto que os trouxeram ali para morrer de medo e frio. Quando o Sr. Wallace percebeu que estava bem no meio do sinistro pântano, então o medo tomou conta de seu ser. Então, ele começou a pensar que aqueles aldeões o trouxeram ali para morrer, talvez de medo ou de frio. Como um experiente soldado, o Sr. Wallace percebeu que o local que ele estava foi palco da terrível batalha, onde muitos dos seus amigos foram mortos cruelmente pelos soldados britânicos. Um cheiro de carne podre invadiu suas narinas e ele mesmo, com toda a sua experiência, começou a sentir calafrios e muito medo. Mais uma vez, ele se viu ali sozinho e no mesmo lugar, só que agora por motivos diferentes e também um inimigo que talvez ele nunca viu. De repente, o Sr. Wallace então começou a gritar ali no meio do nada, procurando os aldeões que vieram com ele, naquela névoa macabra, mas nada. Mesmo ele conhecendo o terreno, havia perdido o senso de direção, pois ali a névoa ficava mais fechada e mais fria, junto com a escuridão total daquela noite. Depois de arriscar alguns passos, então, ele pisou em algo diferente. Mesmo sem enxergar muito bem, ele se abaixou e tateou com suas mãos no meio do lodo. Foi então que aquela surpresa macabra aconteceu. O que estava por ali era o corpo de um dos aldeões sendo engolido pelo lodo daquele maldito pântano. Na escuridão, ele não conseguiu saber quem era, mas tinha certeza que era o corpo de uma pessoa. Mesmo ele acostumado com situações semelhantes de morte e de dor, ele ficou apavorado. O Sr. Wallace sempre foi um homem destemido e corajoso, mas jamais pensou que viveria novamente momentos tão perturbadores e sinistros em sua vida.
Ao longe, então, mais um grito se ouviu. Então o Sr. Wallace, blasfemando, gritou: Maldito seja o que quer que esteja por aí. Por que não me enfrenta de frente, seu covarde? Mais uma vez, o silêncio tomou conta do lugar. E o velho e manco soldado ainda estava por ali no meio daquela névoa maldita, sem direção, apenas com seu velho mosquetão, ainda esperando um alvo para ser disparado. Em seu íntimo, o Sr. Wallace já estava arrependido de ter se aventurado no meio daquela névoa maldita. Agora, muito mais, já que seus acompanhantes desapareceram do nada, e um deles jazia ali morto, sem nenhuma explicação plausível. Até mesmo os cães desapareceram naquele pântano maldito. Então ele começou a ouvir passos bem pesados e sincronizados e um grunhido como se alguém gemesse de dor. Os grunhidos eram bem estranhos, algo indecifrável. O Sr. Wallace nunca havia ouvido nada semelhante. Por ali ele então conseguiu achar uma lanterna que estava quase enterrada no lodo negro daquele pântano maldito, ainda segurado pelo cadáver que ele encontrou. Milagrosamente, ainda tinha um pequeno feixe de luz. O pavio ainda queimava. Então, ele rapidamente a tomou em suas mãos para levantá-la à altura de seus olhos. Logo, ele percebeu que a pouca luz refletida pelo artefato só entregava sua posição a quem quer que estivesse por ali nos arredores. Os passos, então, foram cessados. Assim, ele resolveu prosseguir vagarosamente em sua busca, mesmo sabendo que seu desfecho talvez seria terrível. A morte ele não temia, mas o desconhecido era algo que ele nunca havia enfrentado. De repente, ele ouviu um urro sepulcral, e isso tudo bem próximo a ele, junto com um odor de carniça insuportável. A coisa parecia rodeá-lo como se para tentar pegá-lo de surpresa. Rapidamente, ele içou o velho mosquetão e deu um disparo no meio do nada. Wallace ainda bradava em alto e bom tom para a criatura aparecer, mas nada. O amanhecer estava chegando e a noite daria lugar ao sol. Cansado por ali, Wallace estava desesperado, pois a criatura desapareceu e ele então começou a perceber em sua volta que haviam muitos corpos ali no meio do lodo. Até mesmo os seus vira-latas estavam por ali com metade de suas carcaças enterradas naquela lama fedorenta. Exausto e cansado, ele então cedeu, já que sua perna não tinha mais força, nem mesmo se estivesse com sua velha bengala. Até porque, exausto e cansado, então, ele cedeu, já que sua perna não tinha mais nenhuma força. Nem mesmo se sua velha bengala estivesse por ali lhe adiantaria, já que a lama não sustentaria o seu peso. Com o amanhecer, a neblina foi se dissipando e aos poucos aquele lugar foi se abrindo como num desses quadros bem macabros. Pois tudo que o Sr. Wallace conseguia enxergar naquele momento eram vários corpos com suas partes enterradas e outras para fora, como se o pântano as tivesse tentado devorá-las. O Sr. Wallace não viu mais nada, a não ser os corpos. Os rostos dos corpos ainda carregavam em seu semblante uma expressão de agonia e medo. A tal criatura ele não conseguiu ver. Parece que a neblina havia levado, assim que se dissipou por completo. Então ele começou a ouvir o murmúrio de pessoas que logo gritaram por seu nome. Eram supostos vizinhos, que por medo da neblina esperaram pelo amanhecer e assim que ela se dissipasse para sair em busca deles. Finalmente, uma alma viva naquele pântano maldito, pensou o velho escocês. Os ilustres aldeões ainda perguntaram o que havia acontecido por ali, assustados com aqueles corpos no meio do lodaçal.
O Sr. Wallace, sisudo e com uma expressão muito cansada, respondeu: ainda não sei. Saímos juntos e nos perdemos na intensa neblina. Então, acabei por aqui. Tudo o que sei é que eles diziam ser um monstro do pântano. Mas essa criatura esteve por aqui me rondando e não se aproximou. Ainda disparei um tiro, mas não sei se consegui acertá-la. Então, os moradores acompanharam o Sr. Wallace até sua velha cabana. Essa história continua. Boa noite.